Nesta semana, o senador Sérgio Moro conseguiu uma importante vitória no Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. O Tribunal Regional Eleitoral do Paraná votou contra a cassação do mandato do senador Sérgio Moro, do União Brasil. Os desembargadores rejeitaram por 5-2 a cassação do ex-juiz por abuso de poder econômico e Caixa 2 nas eleições de 2022. Além de criticarem o tom midiático do julgamento, os desembargadores alegaram que não havia evidências para dizer que os gastos de Moro na pré-campanha ao Senado foram incompatíveis. A narrativa das iniciais de abuso de poder econômico não foi evidenciada pela prova produzida. Os gastos da pré-campanha, devidamente contabilizados, não propiciam aferir prova robusta para a cassação do diploma dos investigados. O histórico dos gastos analisados 1 a 1 não autoriza a conclusão de ilícito para a cassação. Mas houve quem discordasse desse posicionamento da maioria. José Rodrigo Saad e Júlio Jacob Júnior entenderam que houve patente abuso no caso, com a quebra da isonomia do pleito comprometendo sua lisura. Não se trata aqui de garimpar os autos a busca do valor exato que foi investido na pré-campanha, mas de pontuar que houve excessos, de forma clara, comprovada, contumaz, e que numa disputa acirrada como foi aqui para o Senado, a desproporcional injeção de recursos financeiros na pré-campanha dos investigados afetou de maneira frontal a legitimidade e a normalidade das eleições. Na ação, PL-PT acusa um senador de abuso de poder econômico, uso indevido de meios de comunicação ao longo da campanha eleitoral de 2022 e Caixa 2. O Ministério Público já havia se posicionado a favor da cassação do ex-juiz ao avaliar que a acusação tinha procedência. O Ministério Público Eleitoral do Paraná se manifestou favorável à cassação do mandato de Sérgio Moro e de que ele perca o direito de disputar eleições nos próximos 8 anos. O senador Sérgio Moro afirmou que foi vítima de oportunismo e retaliação pela atuação na Operação Lava Jato. Em depoimento feito com exclusividade aqui para o Estadão Notícias, o ex-juiz diz que espera com serenidade os recursos que ainda devem ser julgados pelo Tribunal Superior Eleitoral. Olha, eu vou dar a mesma resposta que eu dei em relação ao mesmo assunto quando me perguntaram do julgamento do TRE. Te aguardo com serenidade. Eu tenho entendimento que a razão está comigo. Fizemos tudo corretamente durante a campanha e durante a pré-campanha, e o julgamento do TRE, que é muito sólido, não só pelo placar, mas principalmente pelos fundamentos dos votos, confirmou isso. Então a gente vai esperar. Se houver o recurso ao TSE, nós vamos esperar com serenidade o julgamento. Após o resultado no TRE do Paraná, o diretório do PT paranaense disse, em nota, que vai recorrer da decisão ao TSE. Segundo o partido, o julgamento na Corte Paranaense desconsidera um montante global supostamente gasto pela campanha de Moro e a sua gravidade no desequilíbrio da disputa. O PL também deve entrar com recurso contra a decisão. Em entrevista ao Estadão, o advogado Bruno Cristaldi afirmou que a equipe jurídica do partido não tem nenhuma orientação sobre deixar de recorrer no caso. O advogado do PL afirmou que os argumentos dos votos divergentes foram válidos e que o resultado será revertido no TSE. Em resposta exclusiva aqui ao Estadão Notícias, o senador Sérgio Moro diz que é vítima de um clima de revanchismo, principalmente por parte de Lula. Olha, o próprio presidente Lula declarou em entrevista que queria, se vingar de mim e da Lava Jato. Depois fez pouco caso das ameaças que foram feitas pelo PCC. E o que a gente sente aqui, a oposição no Congresso Nacional, é que falta um governo, um projeto para olhar para frente, para construir um país
e fica remoendo esses fatos ali do passado. Eu tenho um grande orgulho da Lava Jato e não tenho nenhum problema em defendê-la. Mas eu também estou interessado em focar no meu mandato, em aprovar meus projetos. Então não me interessa muito ficar remoendo esse passado e eu creio que esse revanchismo, esse revisionismo, ele prejudica o país. O senador Flávio Bolsonaro afirmou que seu pai pediu ao PL para não recorrer ao TSE se Moro fosse absolvido. Conforme mostrou a coluna do Estadão, a avaliação é que o desgaste político de o PL estar associado ao PT no processo é mais danoso que as desavenças antigas com Moro. No entanto, o advogado do PL disse que não chegou a seu conhecimento qualquer pedido neste sentido. Já para o PT, o caso é semelhante ao da ex-senadora e juíza aposentada Selma Arruda, que ficou conhecida como Moro de Saias. A congressista foi cassada em dezembro de 2019 por abuso de poder econômico e Caixa 2 na campanha eleitoral. E por 6 votos a 1, o plenário do Tribunal Superior Eleitoral decidiu na noite desta terça-feira cassar o mandato da senadora Selma Arruda. O tribunal determinou ainda a convocação de novas eleições para senador no estado. O Tribunal Superior Eleitoral decidiu pela perda do mandato da então senadora porque ela recebeu R$1,5 milhão de Gilberto Possamay, seu suplente no período de pré-campanha. O valor não foi declarado na prestação de contas à Justiça Eleitoral. Agora, se pelo menos uma das partes seguir com recurso no TSE, será realizado um sorteio para definir o relator do processo na Corte. Em seguida, a Procuradoria-Geral Eleitoral emitirá um parecer sobre o caso. Após essa etapa, as ações serão julgadas em Brasília pelos 7 integrantes que fazem parte do TSE, sendo necessária a maioria simples para cassar definitivamente o mandato de Moro ou arquivar o processo. Caso Moro seja cassado nessa instância, serão convocadas eleições suplementares para eleger um novo representante para o Senado paranaense. O eleito irá ocupar a cadeira deixada pelo ex-juiz da Lava Jato até 2030. O senador Sérgio Moro, em resposta aos questionamentos aqui do podcast, confirmou que teve um encontro com o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, e citou uma conversa acalorada com o magistrado. Para que nós possamos olhar para frente e reformar, melhorar o país, nós temos que conversar. E eu tenho dialogado aqui no Senado Federal com todos os senadores, tenho falado também com deputados, quer eles sejam da minha linha política ou não. Da mesma forma, tenho falado também com representantes dos outros poderes, judiciário, do próprio Poder Executivo. Essa tentativa, essa busca do diálogo, a meu ver, é importante para a democracia. E foi nessa linha que conversei com o ministro Gilmar Mendes. Foi uma conversa de fato acalorada, não vou entrar em detalhes, porque foi uma conversa privada, mas nós conversamos, tudo que ele falou, teve a sua resposta, na tentativa de nós tentarmos aí abrir um espaço para diálogo. Não pedi nada, nem foi esse o objetivo, né? Ele não participa de nenhum julgamento que me envolva, mas a ideia é a gente poder olhar para frente. Creio que esse tipo de iniciativa, que não vê a política como algo entre amigo e inimigo, é algo positivo que a gente está precisando no país para diminuir a polarização. Paulista de Direito. Olá, doutor, seja muito bem-vindo, tudo bem? Oi, Manuel, tudo bem? Sempre bom falar com você e com os amigos do podcast. Bom, professor, nós acompanhamos para e passo esse julgamento do TRE lá do Paraná, né, do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, mas já com a certeza, né, todos os comentários que eram feitos sobre o julgamento, com a certeza de que este seria uma espécie de preâmbulo, que a coisa só vai se resolver mesmo no TSE, na instância superior. Dito isso, queria começar a nossa conversa te ouvindo sobre que peso e influência tem a decisão do TRE do Paraná para a futura análise dos ministros do TSE, professor. Então vamos lá, Emanuel. Foram 4 sessões de julgamento. Esse julgamento chamou a atenção porque tem aquele componente político, de torcida, né? Quem é a favor do Sérgio Moro, quem é contra o Sérgio Moro. Mas para a gente aqui interessa fazer uma análise jurídica. E sua pergunta, ela é pontual nesse sentido.
Qual é o peso dessa decisão, que foi por 5 votos contra 2 lá no TSE? E é fácil a resposta, Emanuel, porque lá no TSE são 7 ministros e é um novo julgamento, começa do 0 a 0. Agora, lógico, os votos que já estão lá, 5 votos no sentido da improcedência das ações e 2 votos no sentido da procedência vão servir como referência. As provas já foram analisadas, as despesas que foram feitas, aquelas que foram consideradas como pré-campanha, aquelas que alguns julgadores entenderam que não fazem parte da conta do excesso da pré-campanha e assim por diante. Vão servir esses votos, esta decisão, Emanuel, como uma referência, como uma base. Mas lá em Brasília, tudo novo, são 7 ministros, começa 0 a 0. E aí análise com base nos autos e uma análise, ou seja, tem a referência dos votos, mas no fundo se avalia tecnicamente aquilo que tem de matéria para poder, enfim, tomar uma decisão sobre o futuro do mandato do Sérgio Moro. É isso, professor? É isso mesmo, porque diferente daquilo que a gente está acostumado, ou da maioria dos processos, Emanuel, quando o processo vai para o TSE, já sobe, a maioria deles, já sobe como recurso especial, para instância especial. E aí tem um funil, né, na Constituição, na lei, que proíbe o reexame das provas. Isso num processo normal de recurso especial. Mas nesse caso, não é. Nesse caso, o processo começou no TRE, aquilo que a gente fala no juridiquês de instância originária. Então, quando ele vai para o TSE, vai subir como recurso ordinário, como um recurso normal. E aí o TSE vai reexaminar, sim, os mesmos fatos, as mesmas provas, e vai fazer um julgamento técnico, que pode ser pela manutenção da decisão de improcedência, mas também pode ser pela reforma, ou seja, mudar a decisão do TRE do Paraná e julgar as ações procedentes com a cassação do mandato do Sérgio Moro. O risco de contaminação política é maior no TSE, visto até como foi o julgamento do Deltan Dallagnol, e nesse caso de que o Moro seja avaliado mais pelo conjunto da obra e todo esse clima de revanchismo sobre a Lava Jato, professor? Essa questão é muito importante. Eu, como operador do direito, como aquele que acredita na justiça sempre, né, como uma forma de resolver os conflitos e de pacificar a sociedade, sempre vou imaginar que a decisão vai ser técnica, que a decisão vai ser jurídica. Mas a gente não pode tapar o sol com a peneira e imaginar que não existirão pressões, né, externas, pressões políticas, pressões de torcida, como a gente falou, e eu torço para que os ministros não se deixem levar por essas opiniões. Alguma coisa que aconteceu lá no Paraná foi primeiro voto do relator. Olha, o juiz tem que julgar, examinar aquilo que está nos autos, não pode se deixar levar pelas opiniões externas, pela opinião da sociedade. Isso tudo é verdade, mas além de ser uma verdade, tem que ser exercido e empregado na sua plenitude, né? Eu torço para que isso aconteça lá em Brasília também, Emanuel. E é lógico, se a gente for perguntar para os ministros, eles vão dizer todos que vão fazer uma análise técnica, uma análise jurídica, mas eu tenho medo, nesse caso, que existam pressões aí muito fortes, e pressões fortes porque tem lá uma vaga de senador em jogo. Essa vaga pode significar um voto a mais para a oposição, um voto a mais para a situação, que é autora da ação, mas a oposição também é autora da ação. Então tem um componente político externo aí muito grande. Eu só espero que isso realmente, como você colocou, não leve os juízes a decidirem fora dos autos. Pegando esse gancho sobre os autores da ação, as partes, o fato de serem 2 partidos e até de espectros ideológicos bem distintos, bem diferentes, isso tem alguma influência na análise dos ministros ou teve também na dos desembargadores do Paraná? Eu acho que não, porque a lei eleitoral nesse ponto ela é muito clara. Quem é que tem a legitimidade ativa? Qualquer partido político, coligação ou federação, que é a federação do PT. Então isso nem foi discutido. Agora, talvez entre naquela seara da influência externa, como você falou, que na verdade a gente tem o PT como autor, que é governo hoje e que talvez queira essa vaga lá no Senado, mas ao mesmo tempo tem o PL, que também é autor,
que também quer essa vaga lá no Senado para aumentar o peso da oposição lá no próprio Senado, né? Então, tem esse componente político sim, mas juridicamente não faz diferença não, Emanuel, são 2 autores, podia ser um só, podia ser o Ministério Público autor, mas não é nesse caso, o Ministério Público atuou como cursus legis, mas também podia ser autor, então acho que isso não faz diferença na análise jurídica lá no TSE, como não fez no TRE. Agora, eles não formulam ações idênticas no seu teor, né, falando um pouco mais sobre o mérito, até com cálculos diferentes de quanto dinheiro teria sido gasto ali na pré-campanha. Isso não embaralha um pouco a coisa e não traz uma certa fragilidade para a acusação, professor? Eu acho que não, Manuel. Aliás, eu acho que isso que é o bacana do direito. Foram 2 formas de ver os mesmos fatos diferentes, como você mencionou, até com valores diferentes. Um autor entendeu que houve excesso nestas e naquelas despesas e fez a sua soma, e o outro autor entendeu que houve excesso nessas e naquelas despesas e fez a sua soma e mais. Agora, lembrando do julgamento, você vai lembrar comigo, Manuel, o próprio Ministério Público também trouxe um terceiro número. É verdade. Então, são 3 cálculos, né? São 3 contas diferentes. E aí é que entra o papel da justiça. O julgador vai separar o joio do trigo e o julgador, no caso o TRE do Paraná e depois o TSE, vai decidir quem está certo, quem está errado, qual é a conta certa, qual é a conta errada, e dá a sua decisão. Bom, subindo para o TSE, passa por uma primeira análise da PGR, é isso, doutor, o trâmite? Sim, vamos lembrar, e a gente já falou disso aqui outras vezes, ainda é possível, lá no TRE do Paraná, aqueles famosos embargos de declaração. Eu imagino que esse acórdão vai ter aí dezenas de páginas, porque foram votos longos, né, de 7 julgadores, então vai ter dezenas de páginas, se não chegar aí a centenas de páginas, então sempre pode haver um ou outro elemento, um outro parágrafo que causa uma dúvida. Aí entra os embargos de declaração. Qualquer das partes pode entrar, não é obrigatório entrar com embargo de declaração, e aí o TRE vai julgar de novo. Sempre lembrando, Emanuel, a gente já falou disso aqui, embargos de declaração não vão mudar o resultado do julgamento, mas pode acrescentar um item e esclarecer outro, para isso que servem. E aí depois desse novo julgamento ainda no TRE do Paraná, que entra um recurso, nesse caso é ordinário, né? E vai, a primeira vista que a gente fala lá no TSE, vai ser para a Procuradoria-Geral Eleitoral, que nesse caso funciona como cursus legis. Aí a Procuradoria vai dar o seu parecer em favor da tese dos autores ou em favor da tese de defesa, e aí o relator dá o seu voto e o presidente avisa o presidente chama para julgamento. Sobre o enfoque desse julgamento, né, ali a acusação de abuso de poder econômico, te pergunto, professor, a legislação tem um arcabouço, legislação eleitoral, tem um arcabouço frágil sobre os parâmetros dessa fase de pré-campanha? Precisaria detalhar melhor sobre como um candidato pode se comportar ou não na pré-campanha? Trago aqui até a declaração do relator, que afirmou o seguinte no seu voto: por mais que o limite de gastos possa ser um dos parâmetros a ser adotado, ainda não há ideia consolidada acerca de qual percentual de gastos da campanha seria considerado razoável como um limite de gastos para a pré-campanha, declarou o relator. O que a gente pode dizer sobre a legislação nessa fase de pré-campanha, professor? Olha, você usou a expressão que é frágil. Eu acho que é pior do que frágil, ela é simplesmente inexistente. Não existe norma, lei, que diga o que é abuso do poder econômico na fase, né, de pré-campanha. Não existe. E aí o julgador tem que ficar tateando. E eu me lembro do voto do relator, que você mencionou esse trechinho, que ele fala, o que é excesso? 10%, 20%, 50%, o dobro? Ele chegou a falar o dobro e ele tem razão nesse raciocínio. Quer dizer, como a lei não existe, como a lei não define o que é excesso na pré-campanha, diferente da campanha eleitoral. A campanha eleitoral tem limite. Mas na pré-campanha não tem lei que discipline isso, o julgador tem que ficar tateando. E essa é uma das importâncias deste julgamento. Pode criar um precedente. Eu ouvi no último voto, se falou muito em 20%. Então o julgador vai estabelecer, é 10%, é 20%, como falou o relator, ou é 100%, ou é o dobro. E aí isso vai ficar estabelecido, mas não tem na lei. E essa é uma dificuldade desse julgamento. E o senhor entende que há necessidade de uma, então, melhor normatização e isso passaria pelo Congresso, doutor? Com certeza, porque quando a lei foi feita, e a gente fala muito no artigo 36A da Lei das Eleições, que permite a exposição dos pré-candidatos, e a gente já
já falou disso aqui no podcast também, o legislador não imaginava que na pré-campanha os candidatos ou os pré-candidatos, né, iam fazer tanta coisa como eles fazem, e o prazo é bem maior, porque a campanha eleitoral é de 16 de agosto até a eleição. Primeiro turno e, se for o caso, o segundo turno. Então, são praticamente 45 dias aí para o primeiro turno. Enquanto a pré-campanha, Emanuel, se você lembrar bem, tem gente que já está falando desde o ano passado em ser pré-candidato, ou seja, quanto isso não envolve de gastos? Então, o legislador precisa se preocupar com isso, sim, porque os gastos da pré-campanha acabam sendo, na prática, maiores os valores do que na própria campanha eleitoral, mas tudo isso precisa ser quantificado, comprovado e previsto na lei. Outro aspecto que eu queria te ouvir, professor, é que medida, e é aí tanto válido para como votaram ali os desembargadores no TRE e para a análise futura dos magistrados lá no TSE, em que medida a preservação de um mandato dado por voto popular tem peso na decisão de um julgamento como esse? Qual que é o peso desse critério? Na justiça eleitoral, eu vejo que nenhum peso. Por um motivo muito simples, Emanuel. O que a Justiça Eleitoral tem que proteger, aplicando a lei, evidentemente, né? O equilíbrio da disputa, a regularidade da disputa, e não está certo, ainda que seja através do voto popular, o mandato conquistado com base em ilegalidades. Não estou dizendo que é isso que aconteceu, porque já tem a votação lá de 5-2, mas não pesa no julgamento, para o julgador, esse raciocínio, se ele teve 1.900.000 votos, significa que os eleitores gostam dele, então vamos deixar passar essa ilegalidade. Não, o julgador, ao contrário, ele é o papel do Poder Judiciário, aplicar a lei. Se a lei diz que aquilo que foi feito está errado, então ele não pode ser beneficiário de um mandato que foi conquistado através de ilegalidades, da prática de ilegalidades, ainda que tenha conquistado muitos votos. Aí o raciocínio, eu acho que é o inverso, talvez ele tenha usado o abuso, né, do poder econômico para enganar esse tanto de eleitores. E os outros eleitores que não votaram nele ou que votaram nos outros candidatos também tinham o mesmo direito de elegerem o seu candidato, o candidato da sua preferência. Te pergunto isso porque talvez na figura do eleitor ele pode se sentir um pouco traído por aquele em quem votou, né, ser cassado posteriormente pela Justiça Eleitoral. Claro que, como o senhor muito bem destacou, tem as bases jurídicas, né, para que tudo corra dentro das normas, mas para o resultado final, para o eleitor em si, não deixa de ser um prejuízo, né, doutor? Eu entendo esse raciocínio, sim, Emanuel, mas eu vou desenvolver um outro que não tem nada a ver, eu vou frisar, não tem nada a ver com esse julgamento. Mas vamos imaginar que o eleitor, amanhã ou depois, vote em alguém que foi acusado e foi condenado por ser um ladrão, por dar prejuízo aos cofres públicos. Quer dizer, não é porque essa pessoa conquistou o voto do eleitor que ele vai estar perdoado. Ele foi condenado, ele fez coisa errada, ele causou prejuízo para a sociedade, ele tirou dinheiro que seria investido em saúde, educação, infraestrutura. Então ele não merece o mandato. É isso mesmo raciocínio. Mas eu votei nele porque ele prometeu fazer tais e tais coisas para a minha região, para beneficiar a minha cidade ou meu estado. Mas isto não justifica as coisas erradas e as coisas ruins que ele fez em outros campos, e principalmente para conquistar o mandato. Então eu desenvolvo esse outro raciocínio. Só porque um ladrão teve votos não significa que o mandato dele está legitimado. Só mais uma pergunta. Essa questão dos trâmites e prazos ainda deve levar algum tempo até que esse caso possa efetivamente ser julgado no TSE. E até isso pode ser favorável para o Sérgio Moro por enquanto, não é, doutor? Sim, por enquanto ele continua no exercício pleno do mandato. É um senador igual aos outros 80, né? São 81 no total. Uma expectativa de tempo. Se existirem os tais embargos de declaração, significa que o processo ainda continua lá no Paraná, eu diria que mais um mês e meio, porque tem embargos, aí tem contra-razões de embargos, volta para o relator fazer um outro voto sobre os embargos. Então, um mês e meio, a gente já vai estar aí em maio, começo de junho. E aí sobe o processo para o TSE. E aí, Emanuel, é importante lembrar que o TSE, isso está na lei, o TSE vai dar preferência para os processos da eleição municipal de 2024. Então, quando esse processo chegar lá, entrar no sistema, entrar na fila, ele vai para o final da fila. Porque os processos que estão em primeiro lugar na fila são os processos da eleição de agora, 2024. Então, eu acho, tem tempo para julgar esse ano ainda? Tem tempo.
vai ter os processos da eleição, a eleição em outubro, eu acho que pode ficar aí para novembro, dezembro, o recesso lá no TSE é 20 de dezembro. Tem tempo para julgar, mas eu acho difícil. Eu acho que o mais certo é julgar esse processo ainda no primeiro semestre do ano que vem, 2025, e aí, dependendo da decisão, se a decisão for pela cassação, convocar eleições novas lá no Paraná, ainda no primeiro semestre de 2025. Muito bem. Alberto Rolla, advogado especialista em Direito Eleitoral, professor de Direito Eleitoral da Escola Paulista de Direito. Professor, muito obrigado pelos esclarecimentos mais uma vez por aqui. Um abraço e até a próxima. Eu que agradeço o convite mais uma vez. É sempre um prazer falar com você e com toda a audiência do podcast. Estadão Notícias. E este foi o Estadão Notícias de hoje, quinta-feira, dia 11 de abril de 2024. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção, edição e roteiro, Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg e Gabriela Forte. A montagem é de Moacir Biasi. E o nosso e-mail é podcast@estadão.com. Um abraço para você e até mais.